Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado primeiro por nos atender nesta sexta-feira. Ontem nós ficamos enlouquecidos atrás do senhor, mas eu imagino que no horário do programa ontem o senhor estava numa pré-reunião com o presidente Lula, foi antes da entrevista dele, né? Foi antes do depoimento dele, da fala dele. Exatamente. Ontem foi um dia mais corrido. Infelizmente eu estava aí numa reunião e não pude estar com vocês aqui no programa, mas estou hoje aqui com muita satisfação. Bom, doutor Cristiano, em quantos dias o senhor pega e apresenta os recursos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo que condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio? Olha, a sentença que foi proferida pelo juiz Sérgio Moro, ela comporta recursos diferentes. Nós ainda estamos avaliando qual é o recurso adequado. Em princípio, cabe um recurso chamado de embargos de declaração, que é um recurso dirigido ao próprio juiz Sérgio Moro para corrigir eventuais omissões, contradições que possam existir na decisão por ele proferida. Ou podemos recorrer diretamente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região por meio de um recurso chamado apelação. Caso haja o uso dos embargos de declaração, nada impede que, na sequência, também possamos fazer uso do recurso de apelação. Então, são duas hipóteses, em princípio, de impugnação da sentença que foi proferida. E nós vamos decidir qual será o recurso a ser usado em primeiro lugar. Quando vocês decidem? Porque o prazo é curto, são 5 dias, né, úteis para fazer esse recurso, né? O prazo para embargos de declaração é de 2 dias. Então, até o final do dia de hoje, nós vamos decidir se iremos usar esse recurso chamado embargos de declaração, que, como eu disse, é um recurso que é apresentado ao próprio juiz que proferiu a sentença. Bom, por tudo que o senhor está me dizendo, é o seguinte: vai ser nas próximas horas que o senhor vai decidir se recorre direto a Moro ou se manda para o Tribunal Regional Federal. Aí o senhor teria até a semana que vem. E isso pode mudar, né, os prazos para depois o Tribunal Regional Federal avaliar o caso da condenação de Lula. Se o senhor começar agora com embargos declaratórios, já na situação do Tribunal Regional Federal em Curitiba, da vara do juiz Sérgio Moro, novos prazos começam a contar, e aí um cálculo que está sendo feito, né, de que até agosto do ano que vem nós teremos uma decisão final do Tribunal Regional Federal, pode ter que ser alterado esse cálculo aí. Esse cálculo eu tive conhecimento, mas me parece ainda muito precipitado, porque nós, como eu disse, sequer ainda definimos qual o recurso que será apresentado, nós ainda não apresentamos as razões recursais e, paralelamente a tudo isso, ainda existem outros procedimentos que estão tramitando que impugnam atos ocorridos ao longo do processo. Então, eu penso que é difícil, nesse momento em que sequer o recurso foi interposto perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fazer uma estimativa do momento em que será julgado esse futuro e eventual recurso. Perfeito. Bom, com relação à decisão de Sérgio Moro, doutor Cristiano Zanin, o senhor falou em omissões, foi a palavra que o senhor usou. Que omissões são essas? Por onde hoje você já tem convicção que, seja nos embargos para Sérgio Moro, seja na apelação para o Tribunal Regional Federal, vocês vão contestar Sérgio Moro? Exato. A sentença, ela parte de algumas especulações que, em momento algum, estão sustentadas por provas. As provas, quem apresentou fomos nós, da defesa, e são provas da inocência do ex-presidente Lula. Uma indagação muito importante é a seguinte: o Ministério Público formulou
a sua acusação contra o ex-presidente Lula, dizendo que ele efetivamente recebeu a propriedade de um apartamento triplex no Guarujá, que teria sido comprado pela OAS através de recursos indevidos provenientes de contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. Então, o que o Ministério Público deveria ter provado na ação? Primeiro, que algum recurso proveniente desses contratos firmados com a Petrobras foi usado na compra do apartamento. E segundo, que teria que ter provado que o apartamento, a propriedade do apartamento foi transferida ao ex-presidente Lula. Só que nenhum fato, nem outro fato foi provado. Por isso que a sentença, ela passa ao largo dessas análises. Ela não diz se o presidente Lula é dono, como teria ficado dono e quando teria ficado dono desse imóvel. Então, são questões centrais que não foram provados pelo Ministério Público e, por isso, a sentença padece de tantos defeitos por passar ao largo de questões centrais da acusação. E, por outro lado, a nossa prova, que é a prova materializada no depoimento de 73 testemunhas, somada a documentos que nós levamos ao processo, que mostram, em primeiro lugar, que o apartamento foi dado em garantia a uma operação financeira firmada com a Caixa Econômica Federal e outros atores do mercado financeiro. E essa operação foi garantida por hipoteca e pela cessão de 100% dos direitos econômicos e financeiros desse imóvel. Portanto, se a versão dada por Léo Pinheiro, a versão é fantasiosa, se ela fosse correta, isso significa dizer que quando o presidente Lula fosse transferir o triplex para o seu nome, ele teria que pagar 100% do imóvel em uma conta da Caixa Econômica Federal, o que revela o absurdo da situação. Então, é uma sentença que, ao nosso ver, ela impôs uma condenação de forma absolutamente injusta, injurídica e sem nenhuma base probatória. E por isso Sim. que ela será impugnada pelos recursos cabíveis e nós, a defesa, temos a certeza de que a inocência do presidente Lula será reconhecida numa instância superior diante desse quadro robusto de provas que mostram a sua inocência. Segundo a testemunha Marisa Aparecida da Silva Marques, a dona Marisa, né, dona Marisa Letícia, Lula é viúvo dela, né, era tratada não como adquirente potencial do imóvel, mas uma pessoa para a qual ele já havia sido destinado. E Igor Ramos Pontes, que é o gerente regional da OAS Empreendimentos desde julho de 2013, afirma no processo que no apartamento 164A foi iniciada uma reforma que nunca havia sido providenciada em qualquer outro imóvel da OAS para ver se o cliente teria interesse nele. Isso é verdade? Vocês chegaram a investigar essas questões ligadas à reforma? Porque todo mundo associa a reforma de um apartamento como esse, um triplex, ao presidente Lula, ao gosto pessoal, aos desejos de um adquirente, porque não foi feita obra semelhante em nenhum outro apartamento daquele prédio, doutor Cristiano. Ora, esse primeiro depoimento que você citou, se não me engano, é da senhora Marilza, não é isso? Eu anotei, eu posso ter anotado o nome, porque quando eu li o processo aqui, eu li ele... É longo, são 200 e poucas páginas, né? Eu anotei Marisa Aparecida. Marilza Marques é uma engenheira. Marilza Marques, exatamente. Então... E foi responsável, é uma das responsáveis pela obra do edifício Solaris. Isso. E durante a audiência, eu perguntei a ela quantas vezes ela foi ao Solaris, do início da construção até a data daquela audiência. E ela disse que foi mais de 200 vezes. E aí eu perguntei a ela, quantas vezes a senhora encontrou o ex-presidente Lula neste imóvel, nesse prédio?
Ela disse nenhuma. E eu perguntei, quantas vezes a senhora encontrou Dona Marisa? Ela disse uma vez. Então, o depoimento dessa testemunha, ela somente confirma aquilo que nós sempre dissemos. Houve uma primeira visita em que Dona Marisa foi com o ex-presidente Lula. É a visita da foto? Eles viram o apartamento. O ex-presidente não gostou do apartamento, portanto, já se desinteressou pela compra. A compra era a hipótese cogitada e depois Dona Marisa voltou numa segunda vez a fim de verificar se efetivamente ela iria desistir daquela compra, não iria levar adiante aquela compra. E foi o que aconteceu. O fato de ter havido uma obra no apartamento, ele tem algumas justificativas, inclusive explicadas no processo. Primeiro que o apartamento, como disseram os próprios engenheiros da UAS, tinha problemas estruturais. Então, algumas obras são estruturais. E, em segundo lugar, outras obras podem ter sido realizadas a fim de despertar o interesse de Dona Marisa na compra desse imóvel. Sim. Afinal de contas, enfim, tratava-se de uma ex-primeira-dama e é absolutamente normal que uma empresa queira fazer a venda de um imóvel e possa ter realizado alguma obra com essa finalidade. Mas o fato são várias obras. Dona Marisa não foi convencida e por isso não comprou e, na sequência, pediu de volta os valores que ela havia investido numa cota que havia sido adquirida da Bancop, que foi a cooperativa que antecedeu a OAS na construção do empreendimento. O senhor encontra alguma explicação para a OAS ter feito tantas obras naquele apartamento, nesse triplex especificamente, sem ter assim um destino final? O doutor Cristiano vai comprar, o Felipe vai comprar, o João vai comprar, a Maria vai comprar, vamos fazer, porque a gente não fez nos outros, mas vamos fazer nesse. Tem alguma explicação fática para isso? Olha, essa explicação a OAS é que tem que dar. A OAS diz que foi feito para Lula. O fato é o seguinte: quem é o beneficiário dessas obras? O beneficiário dessas obras é a OAS. Se a OAS hoje vender esse apartamento, ela vai vender com as obras que foram realizadas no local. Como eu disse, há diversas hipóteses. Sim. Primeiro, é reconhecido pelos próprios engenheiros da OAS que havia problemas estruturais no apartamento. E segundo, que é possível que obras tenham sido feitas para tentar convencer a Dona Marisa a comprar aquele apartamento. Isso também é uma hipótese colocada, mas o fato é que Dona Marisa decidiu por não comprar aquele apartamento e pediu de volta os valores que foram por ela investidos. E agora, a questão central de tudo isso é a seguinte: o apartamento foi entregue, foi dado, a propriedade foi transferida ao ex-presidente Lula. Qual é a prova da sentença que mostra esta situação? Eu te respondo, nenhuma. Sim. O Ministério Público não fez essa prova, não fez também a prova de que qualquer valor proveniente da Petrobras tenha sido utilizado nesse empreendimento, nesse imóvel. Portanto, a acusação ruiu e jamais poderia ter sido aceita num cenário como esse. Doutor Cristiano Zanin, pelo que eu entendi da leitura, o juiz Sérgio Moro não apreciou o apartamento pela ótica da titularidade, na titularidade formal do imóvel, mas como crime de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa recorre alegando que isso não pode? Corrupção e lavagem de dinheiro sem nenhum benefício patrimonial? Qual foi o benefício patrimonial, então, existente? Uhum. Mas não é da natureza da lavagem de dinheiro, né? O bem não está no nome do verdadeiro dono? Tudo bem, mas eu repito a pergunta. Qual é o benefício patrimonial que foi auferido pelo ex-presidente Lula? Essa resposta você não me deu e também não está na sentença, porque simplesmente ele não existe. Para você ter a configurada a situação da denúncia, primeiro, teria que haver a transferência efetiva da propriedade. É isso que diz a denúncia. Segundo, se você fosse cogitar de algum benefício, teria que demonstrar, no mínimo, a posse do imóvel.
E isso também foi descartado por todas as testemunhas relacionadas ao imóvel ouvidas durante o processo. Todas elas, inclusive essas que você citou, a Marilza, o Igor, entre outras, disseram que o ex-presidente Lula jamais teve as chaves do imóvel, jamais dormiu uma noite e jamais ficou um dia nesse imóvel. Portanto, você não tem nem a propriedade formal e tampouco tem a posse, o uso do imóvel pelo ex-presidente Lula. Isso significa dizer que ele não recebeu qualquer benefício patrimonial envolvendo este apartamento. E, portanto, a tese da acusação não se sustenta. E segundo, eu repito, se por hipótese, o ex-presidente Lula tivesse recebido a propriedade desse imóvel, para configurar o crime que o Ministério Público atribuiu a ele, o Ministério Público teria que ter provado que recursos provenientes da Petrobras teriam sido usados nesse empreendimento e nesse apartamento, o que também não ocorreu. O simples fato... Nós pedimos durante o processo que fosse feita uma prova pericial a fim de verificar se algum valor proveniente dos 3 contratos escolhidos pelo Ministério Público para fazer a acusação teriam sido dirigidos, direta ou indiretamente, ao ex-presidente Lula. E essa prova foi negada. E ela foi negada porque o resultado dela é óbvio. Nenhum valor foi destinado direta ou indiretamente ao ex-presidente. Tá. O fato da OAS, isso aparece, né, segundo a sentença, manter uma corrente, uma conta corrente, né, que é o termo usado ali, né, de propinas, né, com agentes do PT, né, alimentados por créditos, aí sim, provenientes de contratos da Petrobras, celebrados pelo governo federal, né? O ex-presidente, nesse caso, Léo Pinheiro, diz claramente que é daí que seria descontado, né, seria debitado o valor. Isso não é suficiente. Evidentemente que não. Primeiro porque esta versão ela é fantasiosa e somente foi dita por Léo Pinheiro. Depois que nós ouvimos 73 testemunhas em 24 audiências, nenhuma delas confirmou essa tese. O que fez o Ministério Público? O Ministério Público chamou o Léo Pinheiro para negociar com ele uma delação premiada e Léo Pinheiro, que é réu na ação, ao invés de se defender, ele foi prestar um depoimento como réu e, portanto, sem a obrigação de dizer a verdade. Isso é muito importante que os ouvintes entendam. Ele, como réu, ele podia mentir livremente. Então, ele prestou um depoimento sem obrigação de dizer a verdade e com a expectativa de poder destravar um acordo de delação que ele tentava há muito tempo firmar com o Ministério Público. Por isso, inclusive, que ele muda o comportamento dele em relação a outras audiências. Isso fica claro, inclusive. Eu perguntei a ele por que ele estava mudando o comportamento dele e ele disse que era por orientação dos atuais advogados. E aí ele apresenta uma versão fantasiosa que não tem, não é compatível com o testemunho de outras 73 pessoas que depuseram com a obrigação de dizer a verdade e faz referência a esta suposta caixa, a esse suposto caixa geral. Só que isto efetivamente não está materializado em nenhum documento, em nenhum outro depoimento do processo. Sim. A sentença usa exclusivamente esse depoimento para tentar fazer um vínculo entre contratos da Petrobras e esse apartamento no Guarujá, mas esse depoimento é viciado, não poderia ter recebido qualquer valor jurídico e não poderia se sobrepor aos outros testemunhos e às provas materiais e documentais que nós apresentamos na ação. Por isso é que nós defendemos e sustentamos a fragilidade dessa sentença, que impôs uma condenação fundamentalmente baseada no depoimento de um delator informal que depôs
sem a obrigação de dizer a verdade. E, por outro lado, desconsiderou os documentos que nós apresentamos com a prova da inocência. Tá. O senhor não levantou durante essa entrevista, mas em entrevistas passadas o senhor comentou esse assunto e ontem, de novo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, né, chegou a levantar uma suspeita de novo, né, jogar uma suspeita para o ar da condução do processo pelo juiz Sérgio Moro. Vocês entendem ainda que ele é suspeito para julgar Lula? Olha, esse assunto, ele persiste e é objeto de recursos que nós interpusemos e que hoje estão nos tribunais superiores. Eu não tenho dúvida de que, depois de praticar diversos atos que mostram interesse na causa, ele perdeu a necessária imparcialidade para proferir um julgamento em relação ao ex-presidente Lula. Vamos lembrar, o juiz Sérgio Moro realizou interceptações telefônicas diversas e sucessivas. Ele levantou o sigilo dessas interceptações, o que não seria possível de acordo com a lei brasileira. Ele levantou no momento que coincidia com o calendário político do país, que era a nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro. Durante o processo, ele participou de diversas atividades, inclusive com políticos que antagonizam com o ex-presidente Lula e o partido do qual ele é o principal líder. Enfim, há uma série de fatos que nós mostramos, comprovamos, que mostram Sim. com clareza que o juiz perdeu a imparcialidade. Até que vocês não obtiveram... Tanto é que ele é visto, Sim. foi visto pela própria imprensa como não alguém imparcial. Você há de se recordar que, na véspera do depoimento do ex-presidente Lula, a imprensa estampou em diversas capas de revistas não um litígio entre o Ministério Público, que é a parte acusadora, e o presidente Lula, que é a parte acusada, mas sim entre o juiz Moro e o ex-presidente Lula. Sim. Esse retrato, ele mostra qual é a percepção da população e da própria imprensa a respeito de um embate entre o juiz e a parte. E isso tira do juiz a necessária imparcialidade e mais, a aparência de imparcialidade, que também é importante nesse caso. Uhum. E esse tema também foi submetido ao Comitê de Direitos Humanos da ONU em um comunicado que nós fizemos em julho do ano passado e está pendente de apreciação. Pois é. Até aqui vocês não obtiveram nenhuma vitória. Até na Justiça Brasileira já teve julgamento disso, né, dessa suspeição, e não foi reconhecida, né? Mas só para fechar essa questão, assim, vocês não reconhecem veracidade nos conteúdos das relações premiadas, mesmo que elas tenham gerado documentos no processo, e vão insistir nessa questão de animosidade, né, entre juiz e defensores, no caso, juiz e Lula, é isso? Vamos lá, a questão da delação premiada, nós temos um entendimento de que ela não pode ser fechada com pessoas que estão presas e coagidas sem, enfim, a necessária independência para aceitar ali um termo de colaboração. Agora, os delatores que depuseram, neste caso do Triplex, nenhum deles fez qualquer acusação, nenhum deles afirmou qualquer fato que pudesse confirmar a versão do Ministério Público. O Léo Pinheiro não é um delator. O Léo Pinheiro é um delator informal. Ele não assinou com o Ministério Público um acordo de delação e, portanto, ele não assumiu a obrigação de dizer a verdade. Então, é uma situação diferente, não é o depoimento de um delator, é o depoimento de um réu. Por outro lado, a questão de animosidade, nós tratamos do ponto de vista técnico-jurídico, como perda da imparcialidade, que é uma situação apropriada, prevista em lei para ser discutida, porque a sentença dada por um juiz parcial é uma sentença
que não se reveste da necessária legitimidade e pode ser contestada com os mecanismos previstos na própria legislação. Tá. Bom, voltando a uma resposta anterior sua, e aí jogando para um outro processo, que é o processo do sítio, né, que vem por aí ainda, não é o caso dessa sentença de Sérgio Moro. O senhor disse o seguinte na resposta, que Lula não tomou posse do triplex, não dormiu no duplex, visitou apenas uma vez o triplex. Bem diferente da situação do sítio, né, onde Lula frequentou várias vezes, foram feitas obras de empreiteiras no local. Então, como é que vai ser? Uma defesa não compromete a outra? De forma nenhuma. São duas situações absolutamente diferentes. Uma é um apartamento que é de uma empresa chamada OAS, Sim. Uma empresa do ramo de construções, e outro é um imóvel, um sítio que pertence a uma família que mantém amizade há mais de 40 anos com a família do ex-presidente Lula e que nós sempre dissemos que ele frequentou o local juntamente com os proprietários. E essa situação revela uma situação absolutamente normal de amigos de longa data que já costumavam frequentar lugares comuns em momentos de lazer. Normal. Então não há nenhuma incompatibilidade, são situações absolutamente diferentes. E nesse caso, obras foram feitas não patrocinadas pelo dono do sítio, mas por empresas que tinham interesse no governo. Aí não vai ter problema, doutor? Nenhum problema. Problema. Esta acusação, primeiro que sequer se transformou num processo, é uma acusação que está ainda pendente de análise pelo magistrado e, de qualquer forma, qualquer reforma feita no imóvel, primeiro teve como destinatário o proprietário ou os proprietários que são conhecidos. Sim. E que provaram às autoridades que compraram aquele local com recursos próprios. Mas é que não há nenhuma acusação, sequer acusação feita contra o ex-presidente Lula de ser o proprietário do imóvel. Não, perfeito. A questão, eu nem entro na questão da propriedade. Antes, é o seguinte: eu vou muito a um local, eu sou um ex-presidente da República, uma empresa que é empreiteira de obras do governo, faz várias reformas. Eu vou continuar me beneficiando disso? Olha, primeiro que o ex-presidente Lula frequentou o lugar pela primeira vez depois que ele deixou o cargo de presidente da República. Mas aí... Então, a frequência ao local é posteriormente à data em que ele deixou a presidência da República. E segundo lugar, que estas obras ainda deverão ser esclarecidas quem fez, como foram feitas, e essa relação ela está também diretamente ligada ao proprietário do sítio. Uhum. Certo, mas só para... O senhor disse que tem uma relação de 40 anos, e agora na última resposta o senhor disse que eles frequentaram após Lula sair da presidência. Lula não frequentou o sítio durante a presidência, isso o senhor está me dizendo, ou antes? Não, aí porque depois... o sítio foi comprado em 2010. Sim, isso mas aí depois o sítio passa por reformas e Lula vai mais de 100 vezes ao sítio. Essas reformas, patrocinadas por uma empresa, ele já está fora da presidência, mas patrocinado por uma empresa que teve ligação com o governo, não é uma questão ética forte, não é uma questão de crime? Lula não sabia nem quem fez as obras, frequentou tanto o lugar e não observou essas obras? Primeiro, vamos lá, são coisas diferentes. Perfeito. Questão ética e crime. Eu não vejo nenhum problema, nem outro. Agora, para ser crime, teria que haver a prova de que essas reformas estão vinculadas a alguma vantagem devida referente a atos que o presidente Lula tenha praticado no exercício do mandato. E essa prova não existe. Você não pode fazer suposições, você não pode pressupor o extraordinário. Infelizmente, é isso que nós temos visto hoje em diversas acusações feitas pelo Ministério Público. Constrói-se uma narrativa, mesmo que essa narrativa não tenha nenhuma prova, e aí é feita uma acusação, um processo, e mesmo sem prova, muitas vezes
resulta em uma condenação, como foi no caso do triplex. É preciso, então, que haja a responsabilidade de que uma acusação esteja efetivamente lastreada num conjunto probatório mínimo que possa mostrar a prática do ilícito. Agora, não se pode simplesmente argumentar. Existe até uma teoria que foi lançada por um procurador da República, inclusive citada nas alegações finais ali do processo do triplex, que é uma teoria chamada explacionismo, que diz que você não precisa provar, basta argumentar. Então, eu discordo frontalmente disso. Eu penso que qualquer acusação, e especialmente uma condenação, ela precisa estar devidamente comprovada e não lastreada em argumentos, especulações ou suposições. Certo. Doutor, uma última pergunta, né? Apenas de mobilização que está acontecendo. Há nas redes sociais, né, uma convocação de militância do PT para vir a Porto Alegre, para pressionar o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os desembargadores, os 3 desembargadores que vão analisar agora os recursos. Isso é bom ou ruim para a defesa? Isso é a favor ou é gol contra? Como é que o senhor da defesa analisa um caso como esse? Bom, nós da defesa não temos conhecimento desta situação que você narrou há pouco. Agora, para nós da defesa, o que importa são os instrumentos jurídicos que nós iremos utilizar e levar ao tribunal os argumentos necessários para reverter essa sentença. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, especialmente a 8ª Câmara, é composta por magistrados que merecem a mais alta respeitabilidade, e eu tenho certeza que eles irão analisar o nosso recurso de acordo com a técnica jurídica necessária e poderão constatar aquilo que eu disse. A acusação não fez a prova que lhe cabia e a defesa fez a prova da inocência. E com base nisso, eu acredito, tenho certeza que o resultado desse recurso será a absolvição do ex-presidente Lula, não só pela qualidade dos magistrados que irão apreciar o futuro recurso interposto, mas também pela qualidade da prova que nós iremos levar nesse recurso. Doutor Cristiano Zanin, quero agradecer muito ao senhor pelas observações, análises, pela entrevista à Rádio Web. Deixa eu fazer um apelo para o senhor aí. Desde quarta-feira nós estamos mais ainda querendo conversar com o ex-presidente Lula. Os meus colegas jornalistas que trabalham para o presidente, trabalham para o PT, estão dizendo o seguinte: ele não vai dar entrevista, falou ontem, mas ontem ele falou sozinho. Então, quando o senhor estiver com ele hoje, fala lá com o Felipe, fala lá com a Guaíba em Porto Alegre, atende as ligações do Otto aí. Né? A gente gostaria muito de conversar com o ex-presidente Lula, ainda mais agora que ele é candidato à presidência da República, né? Tá fardadíssimo, então a gente gostaria muito de conversar com ele. Dá uma força aí, doutor Zanin, obrigado aí. Tá certo, eu agradeço muito a oportunidade, desejo um bom dia a você, Felipe, e um bom dia a todos.